Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 4 de fevereiro, nosso domingo. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, domingo recheado de jogos, cara, jogo pra caramba. E eu separei alguns, tá? Que tem a probabilidade de eu trabalhar tanto pré-live quanto no live, beleza? Não tem como eu analisar todos os jogos aqui, senão dá um vídeo de 1 hora, beleza? Ou mais. Então eu separei alguns jogos aqui que eu acho interessante comentar sobre pra você se preparar e fazer suas operações, beleza? Começando com o Chelsea contra o Wolverhampton. O Chelsea tá com uma odd 1,63, cara. Eu não tenho tanta confiança em trabalhar numa odd 1,63. É contra o Wolverhampton. O Chelsea é o 10º colocado, o Wolverhampton é o 11º colocado, 22 jogos as duas. O Chelsea tem uma vitória a mais e as duas equipes estão com 9 derrotas, tá? O que eu espero para essa partida aqui? Gols, tá? Trabalhar a vitória do Chelsea, eu já vou mostrar para vocês por que essa odd tá tão baixa, tá? Mas antes vou trazer o dado estatístico de gols, tá? O Chelsea fez 36 gols, mas tomou 35, 71 dividido por 22 jogos, é uma média de 3,22 gols por partida. O Wolverhampton fez 33, mais tomou 35, 68 dividido por 22, é uma média de 3,09 gols por partida. Então, as duas equipes têm uma média de sair 3 gols ou mais por partida. Então, é isso que eu espero pro jogo, tá? Dá para trabalhar talvez o over 2,5 pré-live, se tiver uma odd ok, tá bom? Eu tenho que ver se tem um EV positivo, tá? E as escalações também. Onde que eu vejo se o EV é positivo, João? Cara, o link tá aqui embaixo, chama CS Score, tá? Para quem trabalha o over, é interessante demais ter essa plataforma a seu favor. Agora vamos dar uma olhada aqui por que essa odd do Arsenal, do Chelsea está 1,66. Coloca a cabeça no Arsenal, pô. Olha só, o Chelsea em casa nos últimos 10 jogos não perdeu nenhum e ganhou a grande maioria, tá bom? Então tá fazendo uma excelente campanha em casa. Por outro lado, o Wolverhampton fora de casa dos últimos 10 jogos perdeu 50% dos jogos e não venceu em 70% dos jogos. Então, por isso que essa odd do Chelsea está mais amassada, tá bom? Mas eu não compraria essa odd aqui. Eu esperaria pelo menos o empate anula. Então, a odd do Chelsea tinha que estar 2,20 pelo menos para a odd do empate anula estar em 65, em 70, beleza? Mas ela seca, eu prefiro ficar de fora. Manchester United contra o West Ham, cara. Odd do Manchester United está 1,70, cara. E eu não tenho a confiança também de trabalhar o Manchester United, até porque, olha a campanha do Chelsea jogando em casa. Se fosse para trabalhar a vitória do Manchester United, era muito melhor pegar a vitória do Chelsea, porque olha só, nos últimos 10 jogos do Manchester United em casa, em 50% deles ele não venceu. O Chelsea venceu, cara, grande maioria e não perdeu nenhum. Então, o Manchester United já perdeu alguns, tá? E por outro lado, o West Ham, apesar de ter algumas derrotas aqui, pelo menos 40% dos jogos ele venceu fora de casa. E tem uma campanha melhor do que a do Wolverhampton, tá bom? O West Ham tá em baixa, vem aí de 3 empates consecutivos, caiu um pouco o rendimento, o que é normal, tá bom? Porque tem grandes clubes na Premier League, né? Tem o Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Newcastle, Chelsea. Então, é difícil você manter alto nível o campeonato inteiro, tá bom? Então deu uma caída, tá com 36 pontos agora, mas ainda briga por vagas em competições europeias, tanto o West Ham quanto o Manchester United. Aqui é um jogo muito parelho, beleza? Tô para te falar que o valor está no West Ham, tá? Colocar um handicap mais um pro West Ham, que se perdeu por um gol de diferença, cara, reembolsa, se empatar ou se vencer é green, tá? E também trabalhar gols, cara. As duas equipes têm média de gols altas. Olha só, o Manchester United fez 28 e tomou 32, média de fazer e tomar um gol por jogo, e o West Ham fez 36 e tomou 33, média de 3 gols por partida, tá bom? Então é interessante trabalhar gols nesse jogo do Manchester United contra o West Ham também. Aqui é confronto de gente grande, Arsenal contra o Liverpool, tá? É o primeiro contra o terceiro colocado, o Liverpool que é líder, com 22 jogos tem 15 vitórias, sendo que as últimas vitórias aí, cara, esses últimos 4 jogos aqui, tá jogando sem o seu principal jogador, que é o Salah, tá bom? E mesmo assim tem mostrado um futebol de confiança, tá? Eu venho pegando algo a favor do Liverpool aí nesses jogos, mesmo sem o Salah, a odd sobe um pouquinho, cara, aí coisa boa pra gente pegar, só que nesse jogo aqui, cara, mercado de match odds eu também fico de fora. Premier League essa rodada, cara,
provavelmente eu não trabalharei match odds, tá bom? Um jogo muito difícil, Liverpool e Arsenal, o Arsenal que precisa vencer para tentar correr atrás desse título. Então, cara, se o Arsenal não quer distanciar do Liverpool e perder também a rumo do Manchester City, cara, ele tem que vencer essa partida, principalmente jogando em casa, tá? O Arsenal jogando em casa tem a terceira melhor campanha com apenas uma derrota e o Liverpool jogando fora de casa tem a melhor campanha com apenas uma derrota também. Então, um jogo carne de pescoço com osso, um jogo que eu espero pelo menos 2 gols também. As duas equipes têm uma eficácia no ataque muito grande, tá? Só que tem duas defesas muito sólidas, tá? Só que a parte da frente das duas equipes é muito forte. Então, acaba que pelo menos 2 gols nessa partida aqui eu acredito ver. Leipzig contra o Union Berlin. Tô fechado com a vitória do Leipzig, tá para explorar também o handicap -1, tá? Enfrenta o Union Berlin que tá na parte de baixo da tabela. Tudo bem que o Union Berlin venceu o último jogo, mas vinha de uma campanha muito ruim, tanto que tá aqui brigando para não cair, beleza? A temporada passada foi uma temporada sensacional. Pensei que o Union Berlin ia manter o nível e não manteve. 15º colocado jogando muito mal. E o Leipzig vem de 3 derrotas consecutivas. Quanto mais derrotas se tem, mais próximo da vitória estarás. Cara, não acredito que o Leipzig vai ter 4 derrotas consecutivas, ainda mais jogando em casa, cara. Ele vai ter que dar uma resposta para a torcida. O Leipzig tem uma média de fazer mais de 2 gols por partida e de tomar 1, tá? Por isso que é interessante a gente explorar o mercado de handicap -1. E o Union Berlin tem uma das piores defesas do campeonato, tá aí com 32 gols tomados, uma média de tomar quase 2 gols por partida, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no retrospecto. Olha só, o Leipzig vem de 2 derrotas jogando em casa, mas 2 adversários bem complicados, que é o Leverkusen e o Frankfurt, tá? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos, venceu 70%. É uma média alta, tá bom? Vem de 2 derrotas, mas se a gente for olhar macro, cara, vem fazendo uma campanha ok, beleza? E o Union Berlin fora de casa, dos últimos 10 jogos, não venceu nenhum. E, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas. 70% dos jogos perdeu fora de casa, enquanto o Leipzig 70% dos jogos venceu fora de casa. Então dá match, beleza? Por isso que eu tô fechado com a vitória do Leipzig. Bundesliga por si só, eu espero gols, tá? Porque é um campeonato muito over. Então, gols e algo a favor do Leipzig. Panathinaikos contra Olympiacos, cara. Superliga da Grécia, eu vi domingo passado, Esporte Espetacular. Que doideira, né? É a matéria, foi Esporte Espetacular mesmo, se eu não me engano, cara. Foi a matéria do Rondinei, cara. Que matéria interessante, cara. Cara, eu gosto de ver esses bastidores. Enfim, tem nada a ver com a análise de hoje aqui, cara. Mas é um jogo muito parelho, cara. Muito parelho. A odd tem que estar parelho, tá? Parelho, é isso mesmo, tá? É jogo totalmente pro ao vivo. Não venha com expectativa. Panathinaikos é goleado, Olympiacos é goleado. Então é um jogo over, porque quando essas duas equipes se enfrentam, olha só, 1-0, 1-1, aí tem um 3-0, mais 1-0, 2-0, entendeu? 0-0, 1-1, 1-2, 1-0, 0-0. Então pode ver que quando as duas equipes se enfrentam, cara, o jogo tende a ser mais truncado, tá bom? Porque se a gente for olhar só o ataque das duas equipes, pô, as duas equipes têm 93 gols. Então se a gente for dividir esses 93 gols feitos pelas duas equipes por 20 jogos, é uma média de quase 5 gols por partida. Então você espera um jogo over aberto, mas não. Esse confronto, eles acabam, cara, ficando mais truncado. Tanto que as duas defesas são muito sólidas, cara. São uma das melhores defesas do campeonato. O Panathinaikos tomou 16 gols e o Olympiacos tomou 19. Então é um jogo bem truncado, bem estudado, tá bom? As duas equipes precisam da vitória, tá? O PAOK e o AEK já estão se classificados para o playoff da Superliga, tá bem? E é uma coisa diferente, porque geralmente é o Panathinaikos e o Olympiacos que já estão classificados. E dessa vez é o PAOK e o AEK que já estão classificados. E as duas equipes também buscam a classificação para o playoff, para a disputa do título. Fechou? Atalanta contra Lazio, cara. Aqui dá pra gente explorar um mercado de empate anula a Atalanta, tá? Atalanta que jogando em casa, cara. Olha só, dos últimos 10 jogos perdeu apenas da Napoli. São 8 vitórias e o empate. É um time extremamente forte em casa. Peguei handicap -1 contra o Frosinone, pagando muito bem. Peguei o handicap -1 contra o Udinese na live de sábado passado, beleza? Interessante demais. Então foram 2 entradas que a gente fez que bateu e enviei lá no grupo do Telegram, tá? Tô fechado com um empate anula da Atalanta porque o adversário é complicado. A Lazio é um time enjoado, tá bom? É um time grande da Itália. Então é o 6º colocado. Tá aqui disputando vagas em competições europeias e é um time que pode complicar a vida do Atalanta, tá bom? Por isso que eu iria com o empate anula mais safe. Se você for mais ousado e ir na vitória seca, vai com uma stake reduzida, tá bom? Que é muito provável que o Atalanta vencerá esse jogo. Inter contra Juventus, cara, se a gente for olhar de olho fechado assim, elenco por elenco, fase por fase, cara, compactação da equipe, modo de jogar, fase,
Tudo isso, cara, a Inter tá melhor que a Juventus, tá? Então a gente fecharia com a vitória da Inter, a odd de 1,80 tem até ok. Mas do outro lado nós temos a Juventus, cara, é o confronto do primeiro contra o segundo colocado. Então muito difícil a gente trabalhar a vitória de uma das duas equipes, tá? As duas equipes necessitam da vitória. E esse jogo aqui é um jogo chave que pode definir o título lá na frente, tá bom? A Inter vencendo, ela vai a 57 pontos e abre, cara, 4 pontos de vantagem da Juventus. E a Juventus vencendo, cara, ultrapassa a Inter e fica a 2 pontos de vantagem da Inter, tá? Só que a Inter tem um jogo a menos, beleza? Então, cara, é um confronto extremamente parelho. O empate para a Inter não é um resultado ruim por conta desse jogo a menos, tá? Então, muito cuidado com essa vitória seca da Inter, tá? Espero 2 gols pelo menos nessa partida. Vamos dar uma olhada na média aqui. As duas equipes têm uma média boa de gols, olha só. E a Inter tem uma defesa muito sólida. Olha só, a Inter fez 50 gols, mas tomou 10, cara. 10 gols em 21 jogos. Então, se dividir por 21 jogos, dá 2,85 gols por partida. A Juventus fez 36 mais 13 dividido por 22 é uma média de 2,36 gols por partida. Então eu espero pelo menos 2 gols nessa partida aqui. AZ contra o Feyenoord, cara, possível vitória do Feyenoord, só que enfrenta um adversário que pode complicar sua vida, tá bom? Se o Feyenoord não quer ver o PSV ainda mais distante, se ele ainda sonha com um título, cara, ainda mais que o PSV tem um clássico para jogar neste sábado contra o Ajax, então se o PSV tropeçar, ainda há chances para o Feyenoord, porque o Feyenoord vai a 46 pontos se vencer do AZ e ficar a 9 pontos do PSV, beleza? Mesmo que não alcance o PSV e não ganhe o título da Liga Holandesa, cara, é muito importante se classificar para as competições europeias, se classificar para a Champions League e tudo mais, e quer garantir a segunda colocação, tá bom? Só que do outro lado, jogando em casa, nós temos o AZ, que é um time muito enjoado, que jogando em casa tem a quarta melhor campanha, venceu 60% dos jogos em casa. Cara, é uma estatística ok pra gente, tá? Ainda mais porque o Feyenoord, jogando fora de casa, venceu em 70, mais que 70, que de 9 jogos ele perdeu apenas um jogando fora de casa, tá bom? Então é uma possível vitória do Feyenoord, tá? Queria essa odd um pouquinho mais alta pra gente ir com empate anulando, que pode ser interessante. Jogo que eu espero gols também, a Liga Holandesa costuma sair bastante gols, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas também, olha só. O Feyenoord fez 52 gols e tomou 17, dividido por 19 jogos, a média de 3 gols por partida. O AZ fez 40, tomou 20, dividido por 19, é uma média de 3 gols por partida também. Então, é um jogo que eu espero gols, ainda mais pela necessidade de vitória das duas equipes. Braga contra o Moreirense, aqui eu tô fechado com a vitória do Braga. O Braga que empatou o último jogo com o Chaves de 1-1, tá bom? O Braga que necessita vencer, porque tá aqui em quarto colocado, beirando, o Vitória Guimarães tá na cola, o Moreirense tá na cola, beleza? E tá vendo o Porto Benfica Sport só se distanciando, tá bom? Se quer vaga em competições europeias na próxima temporada, precisa vencer esse jogo em casa, ainda mais que dos últimos 5 jogos não venceu em 3, beleza? Então precisa dar um retorno para a torcida, tá bom? Então eu acho interessante a gente trabalhar essa vitória do Braga. Braga que jogando em casa tem a sexta melhor campanha, venceu 4 jogos de 9, e o Moreirense jogando fora de casa tem 10 jogos, venceu 50% dos jogos. Confronto parelho, por isso que essa odd está um pouco mais alta pro Braga, mas o Braga tem um elenco melhor, tem um estilo tático de jogo muito melhor, um estilo ofensivo e joga em casa, tá bom? Então por isso que eu tô fechado com a vitória do Braga. Benfica contra o Gil Vicente, poupa tempo também, vitória do Benfica para essa odd que não dá para pegar nem um handicap -1, tá bom? Seria um mercado para se explorar, talvez o Benfica vencer no primeiro tempo, over 1,5, over 2,5, over 3,5, entendeu? Então eu acho interessante a gente trabalhar esses mercados aqui, nem precisa trazer estatística, o Benfica é muito mais time que o Gil Vicente, tá bom? Para finalizar as análises dos jogos europeus, cara, eu vou trazer para vocês aqui o Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Cara, jogo extremamente interessante, tá? É um clássico lá, madrinhenho, né? Assim que fala. Cara, o de 1,73 pro Real Madrid, será? O Madrid que jogando em casa, dos últimos 10 jogos, são 9 vitórias e um empate, tá? Jogando fora de casa, o Atlético de Madrid dos últimos 10 jogos perdeu 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Mas se a gente for dar uma olhada nos últimos 5 jogos, tem uma vitória do Atlético de Madrid e 4 empates. Então, muito cuidado com essa vitória aqui. É clássico, cara, é clássico. Pode ser interessante trabalhar a vitória do Real Madrid? Pode, cara, mas é clássico, entendeu? Real Madrid que se tropeçar, pode ver o Girona passar se o Girona ganhar Real Sociedade no sábado, tá? Então, é muito importante esse jogo pro Real Madrid. E o Atlético de Madrid, se quer sonhar com a disputa do título ainda, tem que vencer o Atlético tem que vencer o Real Madrid, principalmente jogando fora de casa, beleza? Tirar pontos do Real Madrid dentro da Arca de Santiago Bernabéu, cara, é importante demais.
Beleza? Vamos para os jogos brasileiros. Começando com Boa Vista versus o Fluminense, cara. Odd interessante pra gente buscar a vitória do Fluminense. Campeonato Carioca é bem complicado. Campeonatos estaduais brasileiros, de modo geral, cara, é bem complicado de se trabalhar. Os times poupam e tudo mais. E, cara, uma coisa que acontece. Cara, se o Fluminense perder esse jogo pro Boa Vista, cara, daqui um mês ninguém lembra dessa derrota mais. É muito pra testar elenco, ganhar ritmo de jogo e tudo mais. Então, essa fase inicial é muito disso. Então, as fases finais, quartas de finais, semifinal, final, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, todos, cara, aí os times levam mais a sério. Mas essa fase inicial, cara, se empatar, perder, entendeu? Eles querem se classificar para a próxima fase. É isso que eu penso. O Fluminense, ele vem de uma campanha muito boa, cara. Vem aí de 4 vitórias consecutivas, empatou apenas o primeiro jogo, tá? Mas é o que eu digo, se esse jogo fora de casa contra o Boa Vista que tiver um tropeço, cara, vai ficar puta a torcida segunda-feira. Cara, daqui um mês, até esquece de Boa Vista, beleza? É o jogo da vida do Boa Vista contra mais um jogo do Fluminense, beleza? Essa odd 1,70, 1,75, cara, é interessante a gente buscar. 1,50 eu passo, tá bom? É a odd que eu pego, pô, vitória do Girona, empate anula Girona, empate anula Real Madrid, porra, tá de sacanagem. Vasco contra o Flamengo, cara, essa vitória do Flamengo que eu acho interessante, cara, é clássico, é clássico. Mas é muito diferente de elenco, cara. É muito diferente de elenco, cara. Eu acho que o Flamengo vai vir mordido. E o Flamengo, cara, é vencer ou vencer, porque tá lá embaixo na tabela, pá. O Vasco também, né, cara? Mas a diferença de elenco é muito grande. Cara, eu compraria essa vitória do Flamengo. Jogo que eu espero pelo menos 2 gols, tá? O Flamengo, que apesar de ter empatado 2 partidas, tomou apenas um gol no campeonato em 4 jogos, enquanto o Vasco, em 5 jogos, tomou 7 gols. Então, cara, é uma defesa frágil contra um Flamengo que tem um ataque muito bom mesmo. Então, cara, eu acredito com a vitória do Flamengo, se vier com o time totalmente titular. O Vasco que poupou jogadores na última derrota aqui contra o Bangu, não, contra o Nova Iguaçu, desculpa. Perdeu do Nova Iguaçu com o time poupado porque poupou pro clássico. Ah, tá de brincadeira. Aí perde ponto aqui e vai perder ponto no domingo também. Ah, os vascaínos me xingando. Corinthians contra Novo Horizontino, cara. Corinthians que perdeu o tabu contra o São Paulo. Salve o tricolor paulista. E vem de 3 derrotas consecutivas. Perdeu do Ituano, perdeu pro São Bernardo, perdeu pro São Paulo, cara. Quebrando o tabu. Cara, se não vencer do Novo Horizontino, irmão, pau vai quebrar, tá? Se essa odd tiver 1,70, eu compro essa vitória do Corinthians porque é vencer ou vencer, tá? Novo Horizontino aí que vem desses 4 jogos do Paulista, empatou 3 e ganhou apenas um. Enfrentou o Palmeiras, só que era Palmeiras de estreia, tá bom? Por isso que empatou. Palmeiras, cara, daqui 2, 3 semanas é um outro Palmeiras, beleza? Com o elenco todo 100%, tá? Então, eu acredito na vitória do Corinthians. Se essa odd tiver 1,70, 1,75, eu pegarei. Santos contra o Guarani, mesma coisa. Se essa odd tiver 1,75, 1,80, também comprarei, tá? O Santos que, cara, vem no Paulista aí com apenas uma derrota no Clássico, tá? Venceu do Água Santa fora de casa, venceu da Ponte Preta, venceu do Botafogo. Tá mordido, tem que chegar na fase final aqui do Campeonato Paulista, porque já tá disputando Série B, já não disputa a Copa do Brasil, entendeu? Então já tá sendo zoado e tudo mais. Então, foco total do Santos enfrenta o Guarani, que dos 4 jogos do Paulista venceu apenas um, venceu do Ituano, tá? Então eu tô fechado com a vitória do Santos também, numa odd acima de 1,70 e 1,80. E o clássico Supercopa do Brasil final, cara, que é o seguinte, eu, João Lucas do Prado, não vou mandar pra ninguém essa operação. Vou falar só que eu vou fazer, vou buscar um dupla chance São Paulo. Beleza? Eu sou São Paulino, irmão. Vou buscar o dupla chance São Paulo. Talvez duplar com over 1,5 vai dar uma odd quase 3. Entendeu? Então, eu vou fazer essa operação. Não tem valor, irmão. Eu vou fazer de clubismo, beleza? É apenas isso, cara. Jogo totalmente pro live, tá bom? Ah, empate anula o Palmeiras. Ah, empate anula. Não tem, irmão. É final, jogo único em BH, tá bom? Não vou estar presente. Mas, cara, jogo totalmente parelho, beleza? O São Paulo tá vindo super motivado. O Palmeiras é a mesma coisa do ano passado. Então, cara, campo neutro, jogo único, jogo pode tudo acontecer, um jogo que uma expulsão pode mudar o cenário total do jogo, entendeu? Então leva para ao vivo. Profissionalmente, ao vivo, beleza? Cara, na brincadeira, você é São Paulino, dupla chance São Paulo, você ainda ganha um dinheirinho, tranquilão, fechou? Bilhete pronto, cara! Seguinte, bilhete pronto desse domingo é uma dupla, tá? Bilhete pronto que vem batendo aí, cara, praticamente a semana toda, muito bom mesmo, tá? AZ e Feyenoord, 2 gols na partida, a gente viu que as duas equipes têm uma média de 3 gols por partida, então eu espero 2 gols pelo menos nessa partida, tá? E Leipzig contra o União Berlim, vitória do Leipzig, quanto mais
derrota se tem, mais próximo da vitória estarás, tá bom? Aguarda isso. E o Leipzig, cara, é muito mais time que o União Berlim, apesar da fase, eu acredito na vitória jogando dentro de casa, fechou? Deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e valeu!